condenação dos cristãos após o assassinato de um piloto jordaniano pelo Estado Islâmico torna-se um apelo às religiões por um comum compromisso educativo e pelo diálogo. A celebração do Dia da Vida Consagrada assume um significado especial na Terra Santa, nesse ano em que a Igreja Universal dedica à vida religiosa. Concluiu-se domingo 1º de fevereiro a Semana pela Unidade dos Cristãos em Jerusalém, uma oportunidade para compartilhar formas diferentes de oração. Descobrir a Bíblia na terra onde ela nasceu. Esse é o objetivo de um curso promovido pelo Centro de Formação Bíblica Etiomo, em Jerusalém. Os novos equipamentos digitais na Torre de Davi tornam mais interativa a visita ao museu que deseja percorrer a história da Cidade Santa. Horrível, trágico e desumano. Assim, o patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, definiu o homicídio do piloto jordaniano Muax Al-Kassabi, que foi queimado vivo pelas forças do assim chamado Estado Islâmico. As paróquias católicas da Jordânia, que fazem parte do Patriarcado Latino de Jerusalém, tocaram sinos e celebraram missas em sufrágio ao militar de 26 anos de idade, sequestrado pelos terroristas em 24 de dezembro e assassinado poucos dias depois. Apenas agora, os terroristas divulgaram a notícia da morte através de um vídeo horrível. Há uma oposição global dos 5 continentes. Uma posição de condenação que denuncia esse evento barbárico que levou a humanidade inteira 100 mil anos para trás. Trata-se de um prisioneiro de guerra e há leis para lidar com os prisioneiros de guerra, de acordo com a 4ª Convenção de Genebra. Antes de Muaz, derrubaram os mais antigos lugares de culto, atacaram o clero e sequestraram sacerdotes. A série dos crimes do Estado Islâmico é muito longa e esse crime, o massacre de Muaz, apenas é o último. Muitos homens e mulheres de diferentes religiões, escreve ainda o patriarca latino de Jerusalém, já perderam a vida de modo trágico e desumano desde que surgiu o chamado Estado Islâmico, que não é Estado e não pode alegar religião nenhuma. Após a notícia da execução de Kassabi, foram executados 2 terroristas detidos nas prisões jordanianas. O apelo das igrejas é para que todas as religiões assumam uma resposta firme contra o terrorismo e invistam, antes de mais nada, na educação dos jovens. Eu sou contra a pena de morte por motivos morais e por razões de fé. Não creio que se deva responder a esse crime cometido pelo Estado Islâmico através da pena de morte. Devemos encarar esse extremismo religioso e a incitação à violência realizados pelo Estado Islâmico através da consolidação de uma cultura de tolerância, de amor e de irmandade religiosa entre os filhos da nação árabe, entre cristãos e muçulmanos, de modo especial nesta região. Precisamos de um confronto educacional e cultural contra essa cultura venenosa que os inimigos querem semear na nossa sociedade árabe. O mundo islâmico tome já uma posição clara. Não é possível mostrar para o Ocidente comportamentos semelhantes por parte de quem alega fazer parte da religião islâmica. Um pedido válido como resposta ao Estado Islâmico, mas também contra toda forma de violência hoje no mundo. Existe uma 3ª guerra mundial fragmentada e despedaçada, mas é uma guerra que se estende do Afeganistão à Nigéria, à Ucrânia, à Síria, ao Iraque, à Líbia, ao Iêmen. E a coisa mais importante é a prática da justiça. Quando há um povo oprimido, os oprimidos se rebelam contra o opressor. Se eles se rebelam, estoura a violência. Portanto, a justiça, a restauração da justiça e da segurança é a trajetória para a abolição do terrorismo e sua eliminação. E é um caminho para a segurança global. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta foi a ordem deixada por Cristo a todos aqueles que o queriam seguir. Assim narra o Evangelho de Marcos.
Ao longo dos séculos, nunca faltaram homens e mulheres que fizeram uma entrega de vida segundo os moldes evangélicos. A vida consagrada é profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo. No dia em que a Igreja faz memória da apresentação de Jesus no templo, celebra-se o Dia da Vida Consagrada, sempre no dia 2 de fevereiro, que este ano teve um acento especial, já que o Santo Padre, o Papa Francisco, dedicou todo este ano à vida consagrada. Seguire Gesù come discepoli. Seguir Jesus como discípulo já pelo batismo e agora ainda mais pela vocação que recebemos na vida consagrada é uma fonte de alegria. Uma fonte de gioia. Alegria compartilhada com uma grande representação de religiosos e religiosas e institutos de vida consagrada presentes na Terra Santa, na Santa Missa celebrada por Dom Fuad Tual, na Catedral Latina de Jerusalém, com uma representação na sua maioria estrangeira. Cada congregação vive segundo seu carisma específico, seja pela vida contemplativa, de catequese ou de serviço aos mais pobres. A Terra Santa é privilegiada. A Terra Santa é privilegiada em ter 100 congregações, 74 do ramo feminino e o restante congregações masculinas. Femminili e il resto sono congregazioni maschili. Posso dizer como bispo que temos religiosos de alto nível espiritual e penso que a Terra Santa ajuda-os a viverem a consagração. A vida consagrada nasceu aqui. Jesus Cristo foi o primeiro consagrado ao Pai. Porque a vida consacrata è nata in Terra Santa. Gesù Cristo è il primo consacrato dal Padre. Inúmeros foram ainda os religiosos que celebraram o aniversário de votos. Foi também um momento de renovação das promessas. In Terra Santa sono da 13 anni. Já estou na Terra Santa há 13 anos. A Terra Santa é um lugar especial. Aqui se vai a origem de nossa fé e, portanto, a origem do nosso chamado, porque o Senhor nos chamou a segui-lo. Hoje festejo 53 anos de profissão perpétua. O Senhor me escolheu, não fui eu quem o escolhi. Eu só disse o meu sim. Não sono stata io a sceglierla. Lui mi ha scelto. E eu ho risposto il mio sì. O ano da vida consagrada se encerrará no dia 2 de fevereiro do próximo ano. São 3 os objetivos principais que o Santo Padre indicou aos consagrados para a realização da própria vocação. O olhar para o passado com gratidão, para manter viva a própria identidade. O segundo objetivo é aquele de viver o presente com paixão e ainda abraçar o futuro com esperança, sem perder a coragem diante das inúmeras dificuldades que se encontrarão ao longo da vida consagrada, a partir das crises vocacionais, acentuou o pontífice. Hoje é a festa da luce. Hoje é a festa da luz. Espero que todos os religiosos da Terra Santa sejam luz para o povo cristão local, mas também para os peregrinos que passam por aqui. Dá-me de beber. Essa frase do Evangelho de São João foi escolhida como tema durante a Semana pela Unidade dos Cristãos 2015. São palavras ricas de significado em Jerusalém, onde vivem 13 comunidades cristãs. So, as a follower of the apostles, we continue to proclaim the gospel of Christ. Seguindo os passos dos apóstolos, anunciamos o Evangelho de Cristo. E após o período de Natal e Páscoa, fazemos uma oração ecumênica. Queremos mostrar ao mundo que os cristãos são um só corpo em Cristo. That the Christians are one body in Christ. Procura-se a unidade na diversidade e se abre para outras formas de oração e espiritualidade. Esta busca é bem representada no contato com os vários ritos cristãos, cada um com suas peculiaridades. Em 26 de janeiro, na Igreja Ortodoxa Armênia de São Tiago, a luz das velas ou dos grandes candeeiros, símbolo do paraíso do Espírito Santo, animaram o sagrado mistério da oração cantada.
Effectivement, à cause des petites bougies, à cause des lampes, je suis... As pequenas velas, as lâmpadas criam um ambiente muito especial. É emocionante também para mim, que trabalho nos arquivos da Igreja Armênia, e muito comovente estar aqui depois de ter trabalhado com esses documentos. C'est à l'Église arménienne et donc je trouve ça très émouvant d'y être après avoir travaillé sur les papiers. Em 31 de janeiro, na Igreja Ortodoxa Etíope, com planta circular perto do bairro Meia Shearim, houve canções em aramaico, de acordo com o rito etíope. Um momento de oração único para muitos que têm em seus corações o desejo de unidade. Todas as igrejas vêm aqui para rezar juntos, pelo mundo, pela paz. É necessário. O tema deste ano é a Samaritana, e na leitura do Antigo Testamento escolheram Moisés, que faz brotar a água da rocha. Os dois temas estão muito próximos. Tem-se a impressão de que se cria espontaneamente uma ligação entre as duas histórias. A assembleia que se reuniu todas as noites era representada na maior parte por cristãos latinos ocidentais residentes aqui ou voluntários e peregrinos de passagem. Os paroquianos das igrejas locais também estavam presentes, mas em pequenos números. Estamos satisfeitos que nessa ocasião os cristãos locais de Jerusalém da Terra Santa participem desta oração. Mas como se vê, a maioria são padres, freiras e fiéis da Europa. Esperamos que também os cristãos de Jerusalém, Belém e da Terra Santa estejam presentes nesta oração. Os cristãos locais representam apenas 1% aqui na Terra Santa. Estamos muito felizes de ver os europeus e pessoas de todo o mundo. E estamos muito orgulhosos. Esta reflexão não se opõe à esperança e fé no poder da oração. Em 1º de fevereiro, na Igreja Greco-Católica da Anunciação, a cerimônia terminou com a bênção e partilha do pão, que simboliza a mesma comida para todos, encarnado em cada Eucaristia. Não há dúvida de que é importante compartilhar o sacramento da Eucaristia. Infelizmente, não estamos autorizados a partilhar o sacramento da Eucaristia com algumas igrejas. Entre outras questões importantes, esperamos que Deus nos conceda a misericórdia. E se os cristãos se unirem, que seja uma bênção para toda a humanidade. Terminada a semana de oração, possa essa santa comunhão continuar a tocar os corações e trazer a paz. Tempo para orar, estudar, voltar às fontes, descobrir o país e seus habitantes e explorar as raízes bíblicas. É a proposta do 8º curso bíblico, realizado pelo Centro de Formação Bíblica Etiomo de Jerusalém e organizado pela Congregação das Religiosas e Religiosos de Nossa Senhora de Sião. O curso de um mês, realizado em francês e em inglês desde os anos 70, acontece agora em português e espanhol para atender uma necessidade, principalmente da América Latina. Isso tem uma ideia bíblica, isso evidentemente. Nós tentamos fazer um percurso do início até o final e também vemos o país do norte ao sul. Iniciamos uma pequena introdução da Bíblia para termos alguns denominadores comuns sobre a história da Bíblia e passamos por todo o período do Antigo Testamento, chamamos de Antigo Testamento, passamos pelo período do Segundo Templo e chegamos até os dias de hoje. Situado no coração de Jerusalém, o programa tem como um dos objetivos renovar o conhecimento da Bíblia na terra que a viu nascer. A partir dos locais, segundo o texto bíblico e segundo a interpretação desse texto bíblico. Isto é, toda a tradição de Israel que interpretou os textos, depois a tradição da igreja também que interpretou o texto. Então esse é um pouco o conteúdo, é um pouco a ideia bíblia, ver a palavra de Deus, como ela se manifesta, mas também como ela foi interpretada ao decorrer ao longo da história. E cobre de maneira geral todo o percurso da história bíblica até os dias de hoje. Eu digo assim que é um grande presente de Deus. Esse curso é uma caixinha de surpresas. É muito diferente dar uma passada rápida através do chamado turismo religioso na Terra Santa e agora estar estudando, ter a possibilidade de nos depararmos com os textos e depois também a visita in loco nos diversos lugares. Acredito que não retorno ao Brasil
sendo o mesmo homem, sendo o mesmo padre depois desse curso. Na proposta do curso estão as excursões arqueológicas de norte ao sul do país, a geografia bíblica, o estudo do Antigo e Novo Testamento, a introdução ao judaísmo, as igrejas orientais e uma abordagem sobre o Islã. Caminhar nessa terra, né? Então conhecer a Bíblia com os pés. Isso que nós estamos fazendo nesses dias, lendo o 5º Evangelho segundo São João Paulo II, que é a Terra Santa. Então, fazer esse curso é voltar às raízes da nossa fé, às raízes do cristianismo, conhecendo um pouco a cultura, o judaísmo, os costumes e uma experiência muito rica. Para mim, este curso representa ter cada um de nós a humildade de se prostrar diante da grandeza do cristianismo, da grandeza do judaísmo e nos postarmos assim nesse sinal de humildade para maior compreensão. Em Jerusalém, minha primeira vez, eu estou tendo uma oportunidade única para poder conhecer a palavra de Deus, conhecer um pouco mais dos evangelhos e conhecer Jerusalém, como se diz o Hélio, nosso professor, aqui se conhece com os pés. E ter um pouquinho desse contexto histórico, viver o que o povo daquela época vivia, para a gente poder ler os textos bíblicos hoje, tem uma diferença muito grande, principalmente no universo dos jovens. Encontrar o Senhor na sua palavra sobre esta terra, em seu povo, lembrar o passado e integrar o presente na própria história pessoal. Uma experiência enriquecedora. Sinto que cada vez mais necessito de estudo para compreender melhor e para poder viver melhor a minha fé e transmiti-la, porque não se trata somente da minha vivência, mas também de fazê-la chegar aos diferentes grupos com os quais eu trabalho. Desfrutar ao vivo do panorama deslumbrante de Jerusalém e, com a ajuda do tablet, identificar cada monumento para obter informações. É só uma, talvez a mais interessante das propostas de Tu Digital, o projeto que abre ao digital a Torre de Davi. O museu, que deseja percorrer a história de Jerusalém através de escavações arqueológicas, reconstruções e exposições temporárias, agora oferece aos visitantes aplicações para smartphones, jogos interativos para as famílias e outras dotações. Algumas gratuitas, outras a pagamento, até agora são em inglês e hebraico, e em breve serão desenvolvidas em outros idiomas, entre os quais árabe, russo, alemão, francês e espanhol. Usamos a tecnologia digital para aprimorar a visita. Nós não queremos substituí-la, mas adicionar uma nova dimensão, de modo que o visitante possa desfrutar mais do museu. A antiguidade e o percurso histórico que o museu oferece encontram as modernas tecnologias através da criatividade de jovens pesquisadores e empresas locais que conceberam e realizaram as várias aplicações. Todo mundo tem um scanner para QR Code no seu telefone para digitar as informações para os visitantes. Tentamos compreender tanto as necessidades do museu para criar um sistema mais confortável possível, quanto a experiência do visitante, como deseja receber as informações, e a realizamos em um modo atraente no telefone à disposição deles. As estruturas digitais, muitas pela primeira vez em Israel, enriquecem os conteúdos disponíveis para aqueles que entram na Torre de Davi e querem personalizar a sua visita. Agora podemos abrir os nossos arquivos e todos os materiais que não podem ser colocados nas paredes. Não se pode expor todas as fotos que temos, as informações dos nossos arquivos, mas agora podemos ter tudo isto em um smartphone. Se você está interessado em algo, pressione um botão e obtém todas as informações com a ponta do dedo. Os mais práticos com as novas tecnologias são as crianças e adolescentes que se aventuraram nos jogos interativos, em um projeto de edu-entretenimento, combinando educação e divertimento. Meu nome é Sammy. Eu gosto de ir a museus, mas este é especial porque é interativo. Eu faço e aprendo muitas coisas por meio de atividades interativas. Para um museu que em 2014 recebeu 300 mil pessoas e espera 500 mil para 2015, os novos equipamentos digitais querem captar o interesse dos possíveis visitantes que de casa podem iniciar uma visita virtual através do novo site internet.
Há um ditado em inglês: se as paredes pudessem falar, agora isto é possível. No site internet está disponível uma visita virtual a 360 graus, com a qual você pode ver a Torre de Davi, com a adição de um guia áudio e qualquer pessoa no mundo com acesso à internet pode entrar na Torre de Davi. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.